jornada vai o santo povo do Senhor, com destino à bela cidade prometida por Deus, o Senhor, para o povo santo e fiel, corajoso, cheio de amor, que soubesse por ele lutar e na terra fosse o vencedor. Enfrentando todos os perigos, este povo segue a marchar, tão feliz, pois a Santa Avó Rosa vai à frente sempre a lhes guiar. Quando a luta se torna difícil e a peleja dura de travar, a Avó Rosa ordena aos seus anjos que do céu vem seu povo guardar. Segue o povo de Deus a marchar, confiando na bendita Avó, que a vitória certa lhes dará. E assim, tendo a grande esperança que um dia no céu vai chegar, segue o santo povo apostólico, com a Avó Rosa a lhes comandar. Seguimos a jornada, precisando o povo do Senhor, tem na frente a
na caminhada para o céu. Graças a Santa Rosa e a Jesus, o Príncipe da Paz. Graças ao irmão Aldo Primaz, que tão feliz nos faz. Hoje esta igreja é a luz da verdade, que proclama a paz a toda a humanidade. Prezados e estimados irmãos e irmãs, vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Também estendo esta saudação aos nossos internautas, os saudando com a paz do Senhor. E desejo a todos as bênçãos da Santa Vó Rosa, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, do nosso profeta irmão Aldo, e que o Espírito Santo de Deus possa envolver a cada um de nós, dando-nos bastante sabedoria e entendimento, e também bastante ânimo em nossa alma, fortalecida com a sua unção para louvar o reino dos céus, através dos nossos atos de devoção, mas também dando-nos sabedoria para entender a mensagem, os ensinos que Ele tantos desejam nos conceder. Este é o meu desejo para com todos os irmãos. Desejo a todos boas-vindas, sejam bem-sucedidos, visitantes, sintam-se à vontade em nosso meio. Alguma dúvida, pergunte aos nossos obreiros. E agora eu convido a todos que estão assentados, por gentileza, se coloquem em pé. E prostramos em sentido de oração com toda reverência, orando a Deus, pedindo as bênçãos para a nossa reunião. Ó glorioso Deus e onipotente Pai Celestial, Senhor, neste momento estamos dando início a esta santa reunião. Com muita alegria, júbilo em nossa alma, estamos neste templo santo, unidos na mesma fé e no mesmo Espírito, para mais uma vez te louvar, te adorar e te glorificar. E assim também receber os teus ensinos, os teus conselhos, para o nosso bem e a nossa felicidade. Pedimos a unção e consagração da nossa reunião, de todos os atos da mesma, para que assim como em todas as demais que já aconteceram, aconteça nesta também, se fazendo presente todo o poder do reino dos céus, trazido através do nosso profeta irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, como demais profetas e apóstolos que se fazem presente em nossas reuniões, acompanhados de muitos santos e anjos. Da mesma forma, peço esta bênção para os nossos internautas, para que tenha essa iluminação divina dos céus, em seu espírito, em sua alma, para prestar juntos conosco esses louvores e adoração aos céus, e também que tenham sabedoria e muito entendimento para compreender os teus ensinos, a tua mensagem, que muito fortalece a nossa alma e abre caminhos para o sucesso da vida espiritual e moral também. Declaro a nossa reunião iniciada e consagrada aos céus. Amém. Vamos cantar o corim de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e quem marcha confiante, pois é integrante do poder celestial.
Que povo é este feliz a cantar?
mas sua fé nunca se
foi com muita dedicação e amor que a bendita e santa Vó Rosa tornou-se o Espírito Consolador. Oh, Santa Vó Rosa, grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos e muito, muito amou. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Perdoou sempre a todos e muito, muito amor. Amém. Muito bem, irmãos. É uma felicidade muito grande para nós, apostólicos, no templo de Deus, nesta união, nesta confraternização, porque realmente estamos compartilhando o amor, a paz, a santidade, enfim, como verdadeiros filhos de Deus. E ainda, irmãos, unidos com muitos santos e anjos da glória de Deus que estão aqui conosco, apóstolos, profetas, Santa Vó Rosa, Virgem Maria, queridos irmãos presentes e internautas. O momento é muito precioso para a Igreja Apostólica. E a nossa mensagem, irmãos, ela se refere a esses sentidos, a esses objetivos, a essa riqueza, a esse tesouro, a essa fortaleza, que é a Igreja Apostólica. Por isso, irmãos, nós temos também esse momento precioso para nós meditar e falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso, comentar as belezas da nossa igreja, a riqueza da nossa igreja, as colunas da nossa igreja, que fortalece esse edifício, esse templo construído por Jesus, pela Virgem Maria, por Deus, pela Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, que eles mesmos são a coluna desta obra. E nós somos o edifício, o templo. Mas, portanto, irmãos, vamos acompanhar a mensagem aqui escrita e depois faremos a nossa reflexão. Este boletim é datado em 19 de fevereiro deste ano de 2022. E o título da mensagem: Unidos somos mais fortes. Estimados irmãos e irmãs, a união entre todos é importante para a nossa vitória e para realizarmos a obra de Deus na terra. O povo unido pelo amor fraternal também estará unido para enfrentar as lutas, os problemas e as adversidades da vida. Assim sendo, recordamos um pedido do Santo Irmão Aldo para todos nós apostólicos. Ele diz: eu, irmão Aldo, convido a todos os apostólicos a se unirem a mim, a Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, a fim de nos ajudar na grande missão e no trabalho de salvar almas que precisam do nosso apoio e da salvação
oferecida por Deus nosso Pai, através destes santos poderosos, do meu ministério e de nossa igreja. Para a realização deste trabalho, contamos sempre com a presença dos santos profetas e dos santos apóstolos para nos ajudar. No entanto, eles também precisam contar com a união do povo apostólico para realizar esta obra gloriosa de salvação. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que ligados uns aos outros pelo amor e pela fé, somos uma fortaleza inabalável. A união e o amor fraternal entre todos são muito importantes para a obra da Igreja Apostólica, para seu crescimento e para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Um povo em cujo meio persiste a desunião, facilmente será vencido. Por outro lado, num meio onde existe a verdadeira união, as lutas são vencidas com facilidade, e todo o trabalho e realizações desse povo apresentam progresso, desenvolvimento e crescimento. E por este motivo, ou seja, é por este motivo, que o santo irmão Aldo convidou a todos para nos unirmos a ele, primaz, e aos santos de Deus, a fim de podermos ganhar muitas almas preciosas para o reino dos céus e vencermos. Esperamos contar com a união de todos os apostólicos, dos pastores, dos diáconos, das diaconisas, dos regentes, dos músicos, dos coristas e de todos os membros da igreja. Inclusive, lembramos que a seara é grande, como afirmou o nosso Senhor Jesus. Vamos trabalhar no bom combate, pois grande é o galardão que todos receberam do nosso Deus e Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para lutar e continuar neste galardão, nesta missão, para depois ser-lhe conferida, propriamente dita, a sua missão, ou seja, o seu galardão, o galardão lá nos céus, para a vida eterna. Então, irmãos, essa parte da mensagem nos fala assim, sobre que unidos nós somos muito fortes, mas também continua dizendo sobre a coluna desta igreja, o que sustenta todo o peso da obra, que é a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo. Temos também aqui uma mensagem nos esclarecendo para que depois nós possamos refletir sobre esse tema tão profundo e importante da nossa vida doutrinária. O Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa são as colunas da Igreja Apostólica. Assim, prometeu Jesus, nosso Senhor, sobre o futuro e o firme fundamento de sua igreja na terra, dizendo: ao vencer, faloei uma coluna no templo do meu Deus, e não sairá jamais dele. Sobre ele escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade, que é a igreja, do meu Deus, da Nova Jerusalém, que desce de junto do meu Deus, lá do céu, e o meu novo nome. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vieram completar o que ainda faltava sobre o firme fundamento da igreja, consolidando a base, o alicerce e as colunas. Como se refere São Paulo aos fiéis sobre o futuro da igreja,
e em que ela estará fundamentada. Ele disse: portanto, já não sois mais estrangeiros, isto é, não sois do mundo, como também nós podemos dizer, não somos mais leigos, nem inocentes, mas conhecemos. Então diz, mas como cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Jesus Cristo como pedra principal do ângulo. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, vai se elevando para formar o templo santo do Senhor, e nele também vós sois incorporados na construção, para formar pelo Espírito, isto é, o Consolador, o Espírito Consolador, a habitação de Deus. Então note, irmãos, que é profundo esse esclarecimento, ou seja, essa prova que foi dita pelo apóstolo São Paulo, da obra de Deus, como ela é construída e para que ela é construída? Para a habitação de Deus. Como eu disse antes no início, desta paz que nós temos, deste regozijo, desta alegria. Quem está aqui conosco? É Deus. Irmãos, está provado. Deus está conosco, com seus santos, com seus anjos, representado pelos seus grandes santos poderosos dos céus. Então está construído esta igreja para Deus reinar e habitar. Mas depois nós vamos meditar como nós devemos nos manter para que Deus possa sempre estar presente. Portanto, prezados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo são colunas que completam esta obra gloriosa de Deus, que é a sua Santa Igreja, a Igreja prometida, e que é completa em tudo, na doutrina, na disciplina, na fé, no amor e na perfeição, como modelo para os filhos de Deus seguirem. O ministério do Santo Irmão Aldo completou o ministério da Santa Vó Rosa. Ela e Jesus iniciaram esta igreja, e o irmão Aldo, juntamente com a participação de todos os fiéis, completa a cada dia a obra do nosso Deus, que é a sua igreja, como diz o apóstolo São Paulo, a habitação de Deus ou morada de Deus entre o seu povo. Entretanto, é preciso que todos sejam perfeitos em obras, para ajudarem o nosso Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e Jesus nosso Senhor, pois eles dependem do proceder de seu povo, ou seja, de cada um de nós, para completarem a missão deste templo glorioso do nosso Deus, a Igreja Apostólica. Portanto, as duas colunas que faltavam já estão entre nós, a Santa Vó Rosa e o Santo Pastor Irmão Aldo. Não há o perigo da igreja cair, desde que sejamos fiéis e obedientes à disciplina, que honra e moraliza, e a todos os ensinos que recebemos desses santos. Tudo é perfeito nesta igreja. Os sacramentos de grande valor para os fiéis terem segurança e vitória, a doutrina e a disciplina, os hinos de adoração e louvor, além da glória de termos em nossa companhia Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima,
os santos apóstolos, os santos profetas e toda a corte celestial. A Santa Avó Rosa, ou seja, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, dedicamos o mais perfeito e sincero louvor e adoração por tudo o que fazem em favor do povo apostólico, para unir corações, unir famílias, corrigir, transformar vidas, santificar o pecador e redimir almas. Também a nossa gratidão e adoração a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, ao Divino Espírito Santíssimo, à Virgem Maria Santíssima e a todo o poder celestial, pelo amparo e proteção concedidos aos verdadeiros filhos de Deus. Então, irmãos, tomemos o conhecimento da mensagem aqui escrita, e que nos deu esse entendimento até agora, e que nós podemos concluir ou navegar em uma meditação sobre esses preciosos valores da Igreja Apostólica na Terra, e que somos componentes da mesma. Primeiramente, nós podemos observar, prezados irmãos e irmãs, internautas, sobre a união, a força que pode existir para poder progredir, crescer e alcançar todos os objetivos que são esperados por Deus Pai, por Jesus, pela Santa Avó Rosa, por Maria Santíssima e o nosso querido profeta Irmão Aldo. Eles esperam, irmãos, um progresso extraordinário deste povo, principalmente, ou seja, 100% na vida espiritual, porque temos condições de chegar para ser um povo santo, santificado. É o que eles vieram fazer conosco. Nós não vamos poder ficar, irmãos, aí pelo meio do caminho, com porcentagem menor de santidade, de consagração, porque não vamos chegar ao topo, não vamos chegar no reino dos céus se nós não estivermos em um grau de santidade esperada por eles lá nos céus, porque as obras de Jesus e do Consolador devem ser aproveitadas, devem ter e usufruir na vida dos fiéis, como findou a mensagem dizendo, para resgatar o homem do pecado. Então está dizendo homem e a mulher, tanto faz, do pecado, mas não é só de uma parte do pecado, é de tudo que for pecado. A obra de Jesus, do Consolador, é para eliminar todas as coisas pecaminosas da vida do ser humano, para deixá-los santos, para habitar nos céus. Porque lá nos céus não vai habitar ninguém por metade, meio termo, não vai. Precisam ser santos aos demais que lá estão, ó prezados irmãos e ouvintes. Então é preciso esta união, e a união é espiritual. A união deve ser dentro da doutrina e da disciplina que custou tanto sacrifício para Santa Avó Rosa e Irmão Aldo nos ensinar e fazer nós compreender, porque até uma altura houve muita teimosia, mas eles conseguiram alcançar totalmente a compreensão dos humildes, conseguiram alcançar a sua verdadeira conversão e submissão ao santo batismo desta igreja, que é um ato sagrado comprometido pelo fiel, que assume e se compromete diante de Deus
dos seus santos e desta igreja, de não pecar mais. Então foi uma conquista através da doutrina da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para unirmos a uma coisa só, como disse Jesus, pedindo a Deus naquela oração sacerdotal. Ele não pedia que tirasse do mundo, mas que unisse os que Deus deu a ele, convertidos, em uma coisa só, em uma só fé, em um só espírito, em um só viver. Queridos irmãos e irmãs, é essa união que eles esperam de nós. É bem verdade que presencialmente nós vivendo em união também é algo precioso, mas de nada adiantaria nós estarmos, irmãos, unidos em tantas pessoas com pensamentos diferentes, com sentimentos diferentes. Nada iria representar para esses santos algo que eles esperam e queriam ver em nós. Então, havendo esta união espiritual, de muita vigilância, de cuidados que são devidos ser por todos nós, todos os momentos da nossa vida, como ontem ainda nós meditemos, até mesmo no nosso pensar, muito mais no falar, muito mais no agir, muito mais nas ações reprovadas por nossos santos, que agride, que prejudica, que divide, que afasta-nos dos bons caminhos e dos bons momentos de nossa vida. Porque é tão bom, ó irmãos, nós vivermos e sermos amigos sinceros, amigos sinceros, que nós podemos olhar um no olho do outro e contemplar a fidelidade, a sinceridade, não a dúvida, e muitas vezes aquele pensamento, aquele olhar traiçoeiro, como há em muitas pessoas, que estão muitas vezes prejudicando a pessoa, e a pessoa também ainda nem sabe que está sendo prejudicado por aquela pessoa, mas ela se apresenta como que nada está acontecendo. É a pessoa traiçoeira, que está roubando a paz da pessoa, está roubando muitas vezes muitos méritos que a pessoa tem, pode-se dizer aqui moralmente e até materialmente, mas a pessoa está interessada no que lhe pertence. Isso é coisa falsa. Então não deve existir na vida dos filhos de Deus. E isso nem perto chega de união. A união é essa, sincera, e que ninguém se desvia do seu próximo para negar um adeus, ou dar a mão, ou falar algo que expressa o desejo que tenha um bom dia, ou que tenha a paz do nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Não é só com a palavra da boca que nós podemos falar, mas com um olhar, um gesto de amizade e de saudação também pode ser transmitida uma saudação. Porque em nosso corpo também nós temos muitos gestos que também fala. Por gestos, nosso corpo também transmite praticamente uma fala, uma palavra, uma frase ou um cumprimento. Irmãos, essa união é a que nos eleva às vitórias, a vencer as lutas, a vencer os problemas, a vencer as dificuldades, a superar. Mas onde há o contrário, tudo fica difícil, fica muito difícil, complicado, dá muitos problemas e afasta as criaturas de Deus. Infelizmente, vai entrando em trevas, porque o pecado, os sentimentos ruins vão dominando aqueles corações. E então vão se afastando, porque perdem
o amor, a vontade de buscar as coisas do reino dos céus. Então vai enfraquecendo, vai entrando em trevas, onde o espírito do mal, aí que ele vai poder se apoderar e fazer a sua derrota e provocar os terríveis acidentes na vida moral, espiritual e material das pessoas. Então todos os cuidados nós podemos ter, irmãos, usando a doutrina que esses santos nos deram, e a disciplina também, vivida com amor, com sinceridade, com determinação, porque devemos ser determinados. E temos os nossos santos que são as colunas desta igreja. Eles nos legaram tudo isso, irmãos, para que nós tivéssemos essa fortaleza em nossa vida. Esta igreja é uma fortaleza. Quem conhece esta igreja sabe muito bem. Quem está nesta igreja é prova disto. Só não podem dizer que esta igreja é fortaleza quem ainda não conhece esse santo caminho e não vive, não é participante das riquezas que esta igreja tem, da proteção gloriosa de Deus, da presença dos santos na vida deste povo. Porque a fortaleza desta igreja não é só dentro dos nossos templos, é onde nós estamos. Aonde quer que nós estamos vivendo uma vida farta da graça de Deus. É uma verdadeira fortaleza em nossa família, em nosso lar. A solução dos nossos problemas, irmãos, quantas pessoas que não têm a nossa fé têm tanta dificuldade para resolver seus problemas. E muitos apostólicos têm tanta facilidade. Quantas vezes os apostólicos resolvem de fazer algum negócio e é tão abençoado que rapidamente faz, quando muitas vezes outros que são vizinhos, ou mesmo que conhecem aquele movimento, aqueles patrimônios, vêm de anos lutando para vender e não conseguem, e ficam admirados, não entendem a riqueza que este povo tem. Outras vezes são pessoas que estão cursando cargos entre tantas pessoas, disputando poucas vagas. Quantas vezes os apostólicos são aprovados, alcançam notas boas, aprovadas, sendo que às vezes a pessoa tinha poucos recursos para fazer concursos, buscar mais estudos profundos, buscar em cidades distantes, não tinha condições, mas se apegou com a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, teve fé e fez o que pôde, também lutou, buscou, e alcançou uma nota boa, sendo que às vezes outras pessoas que de muito poder aquisitivo, lutaram tanto, foram longe buscar conhecimento e não alcançaram. Então são alguns dos exemplos que nós podemos citar, que eles não conhecem. Quem não tem a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, não conhece a riqueza que esta igreja tem. E isso pode se incluir quando Jesus disse que quem tivesse o Consolador iriam conhecer quem ele era, o que ele poderia fazer para a sua vida. Mas quem não tivesse o Consolador não iriam entender. Então, seria até possível haver no mundo muita zombaria e críticas, como acontece hoje. Aí no mundo as pessoas que não conhecem a nossa Santa Vó Rosa, nossa igreja, criticam, zombam, falam mal de nossa santa, blasfemam contra a nossa Santa Vó Rosa, contra a Virgem Maria, contra nossos santos, mas porque não entende, e vai para outra passagem de Jesus, quando perdoou, dizendo, eles não sabem o que fazem.
Mas hoje no mundo, nós não podemos garantir perdão para ninguém. Deus que sabe, Jesus que sabe, Santa Avó Rosa que sabe. A oportunidade está aí. Então ao invés das pessoas aí no mundo blasfemar e falar o que não sabe, então viesse conhecer a igreja pelo menos. Viesse participar de alguma reunião da nossa igreja, ou ouvir o programa Hora Milagrosa e conhecer primeiro quem é a Avó Rosa, quem é a igreja apostólica, para depois falar alguma coisa. Mas infelizmente isso acontece. Então, irmãos, sobre isso é a fortaleza da igreja, do povo de Deus, a riqueza que este povo tem, que recebemos da Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, graças a eles. Nós sabemos, irmãos, que no início de uma construção de um edifício, é uma luta muito grande para alcançar a sustentação da parte térrea, para poder sustentar aquele enorme edifício que vai ser levantado. Nós sabemos da luta que é para alcançar a firmeza do solo, para firmar suas estacas e assim por diante, as colunas para sustentar o prédio, o edifício, aquela construção. Semelhantemente, irmãos, foi o início de nossa igreja. Santa Avó Rosa e irmão Aldo, eles tiveram uma luta muito grande para começar esta obra, esta igreja. Muito grande, mas conseguiram, com a ajuda de Jesus, da Virgem Maria, a bênção de Deus, a unção e as virtudes do Espírito Santo, a ajuda dos profetas, dos apóstolos, muito ajudaram a Santa Avó Rosa. Ela venceu, ela iniciou a base desta igreja, não é verdade, irmãos? Ela iniciou, depois com a ajuda do profeta Santo Irmão Aldo, eles conseguiram se levantar 2 colunas, muito fortes. E nos deram a doutrina e a disciplina, nos corrigindo, nos transmitindo a essência da sua obra e a forma de crer, de aceitar a nossa Mãe Virgem Maria e os santos e assim por diante. Então, se iniciou a construção da grande obra. Por muitos anos, a luta foi intensa. A cooperação dos fiéis também, irmãos, foi muito grande. Todos unidos a Santa Avó Rosa lutaram. Sabemos que muitos desses já estão lá nos céus, na glória de Deus, com a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo. Mas valeu a pena lutarem. E, como diz ali o ensino do apóstolo São Paulo, se levantou o edifício, foi construído para que Deus habite. E hoje os irmãos podem ver os atos que esta igreja tem para dar uma sustentação espiritual maior para a igreja. Ela é feita com muita santidade, começando pelo batismo de nossa igreja, consagração das nossas crianças, cerimônias de casamento, unindo os jovens para terem um novo lar feliz, reuniões abençoadas, festas que prestam louvores aos nossos santos, nos seus aniversários da igreja, e a celebração da Santa Comunhão, com todos os seus valores, com toda a sua unção e virtude. Queridos irmãos, tudo isso foi conquistado pela obra da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, por essas 2 colunas. E tudo isso se ajuntou e se tornou forte, poderosa, de progresso, de muita prosperidade. Então, irmãos, eu quero lhes dizer que se nós continuar assim, unidos, mas ainda mais, cada vez mais unidos a essas colunas, nós iremos alcançar a vitória final com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Mas não recue, não desanime, não duvide,
E também não escolha o que quer e separe o que não quer, mas abrace tudo o que eles nos ensinam. Porque se você escolher alguma coisa hoje e acha que está bom, mas amanhã ou depois vai lhe fazer falta aquilo que foi recusado. Vai fazer falta e não poderá atravessar ou passar o vale. Pode fazer falta, pode não ter capacidade de te garantir a passagem do lugar mais perigoso que possa surgir para a pessoa passar. Então, abrace tudo, cada um tome a sua cruz, siga com coragem, com bom ânimo e ajude o próximo, compartilhe o que tem. Esse é o exemplo da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo. Eles são os nossos modelos. Eles tudo têm para nos dar, irmãos. Por isso, guardem bem isso nos seus corações. Vamos acolher e abraçar essa mensagem sobre a união e essas colunas poderosas que estão entre nós. E deixe que os seus olhos espirituais sejam iluminados pelo Espírito Santo e possam ver a beleza, a riqueza que estão entre tudo isso. E seja participante desta fortaleza aqui implantada na terra, que é esta obra da Igreja Apostólica. Amém. Muito obrigado pela atenção. E continuemos assim firmes com a nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo. Para concluir a parte de mensagens, porque os hinos também são mensagens, o coral vai apresentar o hino intitulado O Profeta do Amor. E após este hino, então aí nós vamos encerrar com a oração. Nossa Santa Avó Rosa, Mãe Divinal, que desde o céu o amor fraternal, ela nos guia as horas de nossas vidas.
Amém. Muito bem, irmãos. Chegamos ao final da nossa reunião deste domingo, com muita alegria, com muita gratidão ao nosso bom Deus, a Jesus, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa e ao nosso irmão Aldo. Quero agradecer a todos pela sua vinda a esta casa de Deus, participar desta reunião. Nossos visitantes, muito obrigado por sua vinda, nossos irmãos membros. Quero agradecer o ministério entre obreiros, pastores, o coral, seus regentes, seus músicos e todos os componentes. É uma grande honra esta igreja ter o ministério desta igreja, dedicado, fervoroso, é maravilhoso. Ornamenta nossas reuniões com os lindos cânticos, nossos hinos, nossas mensagens. Também um trabalho bem prestado entre nossos obreiros. E assim, irmãos, essa a grande harmonia que esta igreja tem, que honra com a presença do nosso Deus de todos os seus santos. Por isso eles vêm estar aqui conosco, profetas, apóstolos, a Virgem Maria, vem nos abençoar. Por isso tenho essa certeza, irmãos, e os nossos internautas, muito obrigado por sua audiência, e creia que em nossas reuniões vem esse grande poder dos céus, e os senhores também podem contemplar com bênçãos que eles enviam os anjos para os visitar e estar em seu lar, levar uma mensagem de inspiração para a sua mente, para a sua alma, para entender melhor o caminho da salvação. Muito obrigado. Agora, por gentileza, eu convido os irmãos assentados a porem-se em pé e vamos orar, encerrando a nossa reunião com muita fé, agradecendo a Deus. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, ó Deus Trino Todo-Poderoso, junto com todos os seus santos, contempla a tua igreja na terra, restaurada, e que luta para alcançar os melhores graus da santidade, para que o Senhor possa realmente aqui morar e nos visitar com grandes bênçãos, com a presença dos teus grandes santos, com os anjos, os santos, que até vêm também cantar conosco. Ó Deus, nós contemplamos grandes maravilhas, bênçãos, virtudes, unção, em nossas reuniões, em nossos atos de devoção. Também o alimento que vem dos céus ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa mente, para compreender como devemos viver nesta terra, como devemos sermos humildes, pacientes e também fervorosos, dedicados e unidos no mesmo espírito entre todos nós, para que mesmo distantes uns dos outros, mas em espírito estamos unidos, professamos a mesma fé, temos os mesmos objetivos, temos o mesmo destino que é os céus. Por isso nós sabemos que suas bênçãos são derramadas para a tua igreja, sem distinção. Cremos assim e temos a certeza. Santa Vó Rosa, irmão Aldo, tuas obras falam verdadeiramente na vida, na alma dos teus filhos, com o seu progresso espiritual e com o alcance das bênçãos e solução para os seus problemas. Quando clamam e buscam e depositam até mesmo seus nomes nas caixinhas de oração que se encontram no altar de nossa igreja, em todas as nossas reuniões, tudo vem provando a comunhão contigo, como neste momento, ó Santa Vó Rosa, irmão Aldo, eu te peço a sua bênção, a sua graça para todos os fiéis, todas as pessoas que clamam, que buscam a tua proteção, como o livramento de males, de enfermidades, a cura até mesmo, e o livramento de lugares onde se encontram, ali aguardando o seu restabelecimento, podendo voltar para os seus lares, junto aos seus familiares, muitas vezes assumir seus compromissos de trabalho, resolver seus problemas financeiros, porque muitas vezes foram atingidos por esses problemas e enfrentam dificuldades. Mas grande é o teu poder, a tua misericórdia, a tua graça,
para dar solução aos que creem assim. Por isso, irmãos, confiem nestes santos de Deus. Peçam com firmeza, com justiça o que precisam. E esses santos estão por todos nós, pelos nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, pelos nossos internautas, pelos nossos visitantes, pelos que estão compreendendo a nossa fé, crendo na Santa Vó Rosa, na Virgem Maria e Jesus, como assim são verdadeiros santos de luz. E creem nos seus pedidos que colocam na caixinha de pedido de oração, que neste momento eu coloco a minha mão sobre eles e intercedo pelos irmãos e apresentando ao irmão Aldo os nomes dos irmãos que aqui foram colocados. E aqui identificados, a sua pessoa já está sendo olhada pelo profeta, Santo Irmão Aldo, pela Santa Vó Rosa, pela Virgem Maria, pelos anjos que são determinados para lhe abençoar, até mesmo realizar o milagre, lhe defender do perigo, do mal, da cilada do inimigo. Muitas vezes te ajudar a ter mais força, mais fé, mais ânimo, mais confiança, mais sabedoria, para obedecer a doutrina e a disciplina desta igreja. Então assim, amados irmãos, recebam a bênção destes santos. E agora, ao finalizar esta oração, eu digo aos irmãos que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, Jesus e a Virgem Maria está derramando bênçãos como uma chuva para todos, para que também sejam os anjos determinados para os acompanhar no seu caminho ao regresso para o seu lar. E ter uma ótima noite de descanso, como também uma semana muito maravilhosa de trabalho e de prosperidade, com a proteção desses santos e os olhares divinos dos nossos santos mais poderosos, que é a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, e que eles possam te visitar também em seu lar. E assim unidos louvamos e glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa e irmão Aldo, e sejam louvados para todos sempre. Amém.